Muito boa tarde. Encontros essenciais com o Cristo. Muito bom estarmos juntos, muito bom mantermos esses encontros. Se você quer assistir outros desses encontros, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube, canal Maurício Zomignani, como está aqui no Face. Será um prazer recebê-lo lá. Todos os encontros anteriores estão lá. A proposta desse curso é tomar a essência, o principal da mensagem de Jesus. Nas diferentes correntes do cristianismo, há um consenso. O coração do Evangelho está no Sermão do Monte, que nós concluímos até o nosso último encontro. Foi muito bonita essa viagem, através das bem-aventuranças, através das prescrições, das revisões dos mandamentos de Moisés que Jesus faz nesse sermão. É realmente um divisor de águas, não só no cristianismo, mas para a humanidade. Muito interessante, muito bom, muito preenchedor ter realizado esse estudo com vocês. Agora vamos numa segunda parte, curta, bem mais curta, que é aquilo que o próprio Jesus colocou como o mais importante. O que será que Jesus colocou como o mais importante? Quem já fez uma leitura dos evangelhos e procurou entender o contexto histórico, sabe que Jesus, assim como já tinha ocorrido antes com João Batista, foi acompanhado por escribas e fariseus, com os quais tanto João Batista quanto Jesus tiveram diversos confrontos. João chamava-os de raça de víboras. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Eles montaram uma série de armadilhas, cá entre nós, muito bem urdidas, que só mesmo o Mestre, para escapar, legando à humanidade referências fantásticas, como no caso da mulher adúltera, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, como no caso do adversário que lhe propôs: mestre, o senhor acha que temos que pagar impostos? E ele nos ensinou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Na passagem de hoje, que ensejou simplesmente ele nos dar o norte para toda a humanidade, perguntaram a Jesus, no contexto da lei judaica, dentro da qual cerca de 400 prescrições, 400 mandamentos tinham sido instituídos, e mesmo considerando apenas os 10 mandamentos de Moisés, seria muito difícil sair bem dessa questão. Qual é o maior mandamento? Como entender? Como sair? O que é mais importante? Não prestar falso testemunho, honrar pai e mãe, não matar? Qual é o maior mandamento? Vamos ler o trecho? Mateus
capítulo 22, versículos 36 a 40. Ali nós lemos assim: Mestre, não, vamos no 35 ainda. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, fazendo um link com o que a gente conversou até agora, as armadilhas dos escribas e fariseus. Então um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Muito difícil responder a isso. Os maiores mestres teriam imensa dificuldade, maiores mestres do judaísmo. E Jesus disse-lhe, no versículo 37 do capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus deu tanta importância para esses dois mandamentos que disse na sequência, no versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a Torá, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia concentrada em dois mandamentos. Era um momento solene. Por toda a longa história da criatura humana na Terra, antes de Jesus, por toda a história da humanidade depois de Jesus, os melhores espécimes humanos, os maiores pensadores da história, se debruçaram sobre a questão: qual o sentido da vida? Então essa é uma questão da grande filosofia, dos grandes pensadores, das doutrinas iniciáticas? Claro que não. A questão permeia a todos nós. Os mais angustiados, os desistentes, os negativistas, os pessimistas, os suicidas. Mas nós, no Espiritismo, somos chamados a rever o conceito de suicida. Suicida, para o senso comum, é aquela pessoa que tenta e consegue atentar contra a própria vida. A ciência já expande o conceito com a ideia do suicídio indireto, que é aquele onde, ao invés de se matar abruptamente, o suicida adota medidas que ele mesmo sabe claramente que lhe reduzem a expectativa de vida, mas mesmo sabendo isso, ele permanece naquela situação, como por exemplo o fumo, o álcool, as drogas, o andar no trânsito acima do limite da velocidade, o viver arriscando a própria vida sem que haja uma necessidade maior. Tudo isso é considerado pela própria ciência do comportamento suicídio indireto. Mas eis que chega a revelação dos Espíritos e nos traz uma visão mais ampla, mais profunda, mais completa do fenômeno suicídio. No livro Nosso Lar, depois da codificação, o livro mais popular da revelação espírita, que já transformou-se em filme inclusive, André Luiz
chega ao mundo espiritual para uma estadia longa, 8 anos no umbral, e lá houve um coro acusatório que dizia assim: suicida, suicida, suicida. Como ele não tinha atentado contra a própria vida, buscando a morte conscientemente, não deu atenção, na certeza de que aquele coro não podia se referir a ele. Porém, André Luiz era um homem do seu tempo, adepto dos vícios, das práticas do homem do seu tempo. E com essas práticas seria considerado, mesmo pela ciência, um suicida indireto. Pois André Luiz, depois de 8 anos, consegue dedicar-se a uma elevação da sua vibração através de uma oração verdadeira, é resgatado, é levado a nosso lar, é recuperado em suas forças e já caminhando, já percorrendo as ruas de nosso lar ao lado do seu instrutor, ele, e atento às pessoas, curioso como ele sempre foi, percebe que uma ou outra pessoa pelas quais eles passavam, raras em nosso lar, que é uma espécie de elite espiritual da Terra, raros em nosso lar, apresentavam uma pequena luz no peito. E diante daquilo que chamou muito a atenção de André, ele perguntou ao seu instrutor e obteve a resposta: trata-se de um completista. Passado algum tempo, encontrando outro raro habitante de nosso lar com essa luminescência no peito, recebeu a mesma resposta. E finalmente ele pergunta ao seu instrutor: o que é um completista? E a resposta é a seguinte: todos nós, ao encarnarmos, só o fazemos mediante um planejamento reencarnatório. Um dos itens desse planejamento reencarnatório é o tempo de vida previsto para cada um de nós. Todos nós reencarnamos com um tempo de vida previsto. E para cumprir esse tempo de vida previsto, todos nós recebemos como uma carga energética, uma carga de fluido vital, uma carga de ectoplasma. Como uma bateria elétrica. Pois, como uma bateria elétrica danificada, que por uma rachadura vir vazar o fluido de bateria, nós também vimos reduzir a nossa vida útil por uma série de rachaduras feitas na nossa alma. Sendo assim, considerados a maioria, a expressa maioria dos habitantes de nosso lar e a expressíssima maioria dos moradores da Terra, somos então considerados suicidas, porque adotamos práticas, aqui comparadas com essas rachaduras da bateria, que diminuíram a nossa vida, que reduziram nossa expectativa de vida. E não são apenas os vícios, as exposições diretas a perigos inúteis, no que a humanidade tem se especializado tristemente.
há uma passagem do livro Crônicas de Além-Túmulo, autoria espiritual de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier também, em que há um capítulo chamado Belarmino Bicas, em que esse espírito, com esse nome, Belarmino, pede a Humberto de Campos, o autor espiritual do livro, que conte a história dele para nós. E a história dele é muito curiosa, muito original, porque se trata de uma sequência, um inventário de crises de mau humor. Ali ele elenca, faz a somatória de quantas crises de mau humor ele teve com encanadores, eletricistas, com funcionários, com parentes, com pessoas de todo tipo. Muitas, milhares de crises de mau humor. E ali Belarmino contou e pediu que fosse transmitido à humanidade que ele, pelos milhares de crises de mau humor que vivenciou na sua encarnação, perdeu 22 anos da sua programação reencarnatória. Imagine você, alguém que era para viver 70 anos e vive 48. Não é uma tragédia? Esse foi Belarmino Bicas. Esse não seria considerado suicida nem direto nem indireto na Terra, mas aos olhos espirituais ele foi considerado um suicida, um não completista. Ele não completou, esteve longe de completar a sua programação reencarnatória, abreviando a própria vida por crises de mau humor. Ele pediu que fosse contada a sua história para que a humanidade soubesse que mau humor também mata, disse ele. Se mau humor, meus amigos brasileiros, se mau humor mata, essa crise de ódio que o país vem passando nesses últimos anos terá que efeitos sobre nossas vidas? Se mau humor mata, o ódio faz o que conosco? Quem de nós que de alguma forma se entregou a esse envenenamento mútuo das redes sociais, nas famílias, nos casamentos, nos locais de trabalho, quem de nós não terá abreviado a sua própria vida? E a pergunta que surge disso, para que nós nos alertemos e, quem sabe, consigamos alterar essa triste rota de vida, é por que uma alma, por que um espírito, por que uma pessoa abrevia a própria vida? Abrangendo os três conceitos, o do senso comum, o da ciência e o conceito espiritual. Por que uma pessoa abrevia a própria vida? O que vocês acham? Surge em minha mente a imagem de alguém que, ao se alimentar, não sente gosto na comida, ou não sente suficiente o gosto da comida e precisa adicionar substâncias. Há pessoas assim, que precisam colocar ketchup, mostarda, maionese, sal, pimenta em tudo que come. Por que uma pessoa faz isso? Coloca tantos aditivos que o gosto original da comida fica impossível de ser percebido. Quem coloca tantos aditivos é porque não sente suficiência
no gosto natural dos alimentos. E essa metáfora é interessante para nós, porque aquele que não encontra sentido na vida toma duas atitudes: ou o suicídio direto, mata-se, ou adiciona tantas coisas em sua vida e com todas elas abrevia a vida de alguma forma. Que sentido as pessoas têm buscado dar na vida quando acham que ela não tem sentido algum? Ou desistem da vida, ou então entregam-se a aditivos. O drogadicto, o adicto em geral, é aquele que se vicia em situações intensas, como mesmo o nosso comensal, o nosso exemplo de pessoa que ao se alimentar adicionasse coisas à própria vida. Então, quem coloca drogas, álcool, fumo, quem busca adrenalina a qualquer custo, quem busca e desperdiça sua vida com intensidades absurdas, com a busca por conflitos, por brigas. Você já percebeu que tem pessoas que precisam de brigas para viver? Quantas pessoas hoje inventam causas para lutar? Quantas pessoas? É muito comum. Os fanatismos de todos os tipos, religiosos, políticos, o fanatismo de essa obsessão do mimo aos filhos, essa obsessão nas relações conjugais, do ciúme, da possessividade, essa obsessão do workaholic, a pessoa que trabalha 16, 20 horas por dia, que vive e morre para o trabalho. O fanatismo esportivo. O que são essas coisas? Pessoas que não veem sentido na vida e que adicionam, se tornam adictos, adicionam temperos tão fortes que gastam, que diminuem a sua possibilidade de vida e que o impedem também, que nos impedem também, todas essas adições, todos esses vícios, de percebermos o sabor da vida, o sabor dos alimentos, ou seja, o real sentido da vida. O para que estarmos aqui. Viktor Frankl é muito conhecido, vale a pena, investigue, conheça. Um psicólogo judeu que esteve nos campos de concentração e que via as pessoas descumprindo normas, provocando que fosse exterminada pelos alemães nos campos de concentração. E ele, estudando, observando, percebeu que essas pessoas que buscavam a morte, antes daquilo, davam sinais de que não viam mais sentido na vida. Por que eu vou continuar fazendo trabalhos de produzir munições, produzir uniformes, abrir estradas,
como se fazia em alguns campos de concentração? Se isso vai azeitar a máquina de guerra para matar meu próprio povo, qual o sentido disso? Não há sentido na vida. E não vendo sentido na vida, buscavam a morte. Quantos de nós têm conseguido fazer frente a essa necessidade humana de achar o sentido da vida? Os mais informados de nós podem falar assim, mas isso tem sido buscado por todos os filósofos, todos os buscadores, todos os religiosos. E ninguém encontra, tanto é que na religião também se faz o fanatismo. Não apenas o fanatismo clássico de reduzir a fé a andar sobre brasas, a subir montes de joelhos, escadas de joelhos, mas também ao fanatismo de acreditar que, cumprindo determinadas obrigações dos sacerdotes, impingidas pelos sacerdotes, alcançaremos a elevação. Pagando dízimo, confessando, acendendo velas enormes. O que nos eleva? É claro que essas coisas todas não nos elevam, e isso à luz de Jesus. Então, precisamos nos limpar desses falsos sentidos e lembrar-nos com Jesus qual é o sentido da vida. Segundo o Mestre, o sentido da vida, o grande mandamento da lei, o resumo de todo o Antigo Testamento, de toda a Torá, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amor. Esse é o tema maior da vida. Desvendar o que seja o amor, como se dão os convites do amor, que padrão de amor, que conceito de amor é esse? Jesus disse: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então o amor vivido, ensinado, exemplificado por Jesus, é o parâmetro de amor para a humanidade. Essa é a síntese da nossa meta existencial. A origem de todo o mal, a fonte de todos os nossos problemas é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são fatores evidentemente redutores. A pessoa só acha que é bom o seu gosto, só acha que é conveniente o que lhe favorece. A pessoa só gosta das pessoas que reforçam as suas opiniões. O ego, o egoísmo, a pequena, restringe, a mesquinha vida. E o que é a expansão da vida? Amar em profundidade e todos os seres da existência. Como Jesus nos ensina ao falar Pai Nosso. O que nos ensina com essas duas simples palavras? Que nós somos todos uma única família. Todo o universo, tudo que existe compõe uma única família. Como viveu e exemplificou Francisco de Assis, que chamava não apenas todos os seres humanos de irmãos e irmãs,
mas também todos os animais de irmãos, o irmão lobo, o irmão burro, mas chamava também todas as plantas de irmãs, todas as pedras, todas as coisas. Passe minha irmã cadeira, vamos sentar a irmã mesa, o irmão sol, a irmã lua. Ele sabia e vivia o Pai Nosso, a fraternidade universal. Então, há uma ampliação de amor a ser feita por nós para tudo que existe. Perante Francisco, quem somos nós que rezamos não mais do que por 30 pessoas ao longo de um ano? Que gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa oração apenas com um universo muito restrito de pessoas. Olha a diferença que existe entre um Francisco de Assis que ama tudo que existe e nós que amamos na humanidade pouquíssimas pessoas. Eis o sentido da vida. Eis a nossa meta existencial. Eis o porquê tudo que acontece conosco acontece. Tudo que acontece conosco é um convite à expansão em fraternidade rumo ao amor vivido por Jesus. Vamos continuar nos nossos próximos encontros esse fundamental estudo que permitirá ao final dele que nós vejamos, tenhamos finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir para os maravilhosos, oportuníssimos e exatos convites de amor que Deus nos manda a cada segundo, de cada hora, de cada dia das nossas vidas. Ocupada assim a primeira meia hora do nosso encontro de hoje, vamos tomar em nossas mãos essa luz aqui gerada, essa lucidez, esse entendimento, essa compreensão aqui gerada entre nós, fundamental, salvadora de vidas, expansora das vidas, para espalhar na humanidade. Multipliquemos essa luz como Jesus multiplicou com os discípulos os pães e os peixes. Porque assim como a multidão estava com fome material naquele momento, essa humanidade tem muita fome de sentido. Imaginemos um grande vulcão de luz se formando com filamentos que saiam do nosso coração, do nosso pensamento, e que vão se entrelaçando e gerando uma grande fonte, um grande jorro de luz, de amor e de entendimento, que transborda, que alcança, que se espalha por toda a humanidade, por todos os irmãos animais, vegetais, minerais, por todos os átomos de todos os seres da Terra, por todos os átomos de todos os seres do universo. Pai nosso, que estás no céu e na terra, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que a tua ordem, que o teu mandamento de amor venha e estabeleça o teu reino. Que aqui seja feita esta tua vontade, assim na terra como no céu. Que esse seja o nosso alimento, o pão nosso de cada dia. Que para recebê-lo, nós nos limpemos, perdoando a nós e aos outros, perdoando a todos que nos fizeram mal, assim como nós precisamos receber o perdão dos outros e de Deus. Que por fim
não recaiamos no erro, não tragamos mais mal para as nossas vidas. E a única forma de nos libertarmos de todo mal é não cairmos mais em tentações, na tentação básica do egoísmo. Que assim seja, graças a Deus, que essa luz se espalhe, limpe, nutra, nos estabeleça no caminho de Jesus. Graças a Deus. Muito bom. Que tema fundamental, o tema das nossas vidas. Vamos saudar aqui Enir Cajazeira. Fala: difícil mesmo aceitar todas as pessoas como elas são. Precisamos aprender mais a fraternidade diária. Nesse momento, Enir, não precisamos mais do que isso. Termos boa vontade para direcionarmos nossa lucidez, nossos dias, nossos segundos, a uma busca constante de expansão do egoísmo para o amor. Jesus é um educador que não exige dos seus alunos o que eles não podem dar, mas nos conhecendo mais do que nós mesmos, quer apenas movimento, boa vontade, expansão diária e contínua para o amor. Sem angústia, mas sem acomodação, não é? Bárbara Frias: temos que iniciar de alguma forma a aceitação das pessoas difíceis em nossas vidas como lições de tarefa difícil, mas necessária. Perfeito, minha amiga. Que assim seja, como diz o amigo Marcos aqui. Simone Magalhães, Cida Mello, Alisson Holanda, Enir Cajazeira, Kelly Cristina, André Salvatore, muito boa tarde a todos. Muita satisfação por estarmos debruçados sobre o tema fundamental, sem a ilusão de que amaremos como Jesus amou amanhã, nem mesmo nessa vida, mas que, como o caminhante que encontra o rumo e que se depara com uma caminhada longa e que se dedica a dar o primeiro passo, nós estamos com esse estudo, com essa fraternidade, nos colocando no sentido verdadeiro e dando os passos que somos capazes de dar para um dia alcançarmos essa finalidade suprema. Muita paz e muito bem. Que o amor de Deus se espalhe, que o amor que cura a multidão dos pecados se espalhe e se instale dentro de nós, limpando, tirando, cortando, pelo perdão, pela aceitação dos nossos erros, mas também entre nós, pelo perdão e pela aceitação dos erros dos outros, porque ninguém aprende sem errar. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque assim estaremos leves o suficiente para alçarmos nosso voo rumo ao reino dos céus. Muito obrigado pela companhia, gratidão por estarmos juntos. Compartilhe, multiplique, expanda, transborde essa luz nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus parentes. Compartilhe. A humanidade precisa muito dessa lucidez. Paz e bem, ótima semana para vocês. Estaremos todos os dias às 18 horas no Oração Ação. Você é sempre o nosso convidado. Ótimo final de domingo, ótima semana para todos nós.